Olá, boa tarde, turma, tudo bem? Eu sou a professora Érica, de Língua Portuguesa, da EREM Antônio Padilha, e hoje nós vamos conversar um pouco mais, não é, sobre o Testando Seus Conhecimentos, que foi uma forma que nós encontramos de revisar, não é, alguns assuntos estudados, mas também de verificar suas habilidades, como você está interpretando, como você está lendo as questões. Então, parabéns a todos que participaram, lembrando que neste momento nós vamos corrigir apenas cinco questões, né? Aquelas que foram respondidas de forma equivocada, tá certo? Que já percebo eu que gerou mais dúvidas, então nós vamos conversar muito mais sobre essas 5 questões, mas vocês encontrarão também a resposta das outras para verificar se você acertou ou errou. Então vamos às questões. Primeira questão. É um textinho, na verdade, um diálogo, não é, entre o gerente e um cliente da loja. E vamos ver como acontece este diálogo. Gerente: boa tarde, em que posso ajudá-lo? Cliente: estou interessado em financiamento para compra de veículo. Gerente: nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? Cliente: sou Júlio César Fontoura, também sou funcionário do banco. Gerente: Julinho, é você, cara. Aqui é a Helena. Você tá em Brasília? Pensei que você ainda estivesse na agência de Uberlândia. Passa aqui para a gente conversar com calma. Então, neste diálogo, nós percebemos que há um tom de formalidade no início da conversa, não é? E em um certo ponto, em um certo momento, esta formalidade deixa de existir, dando lugar à informalidade. Mas quando isso acontece, por que isso acontece, é o nosso material para análise. Então, veja, no início, trata-se de um diálogo entre um gerente e uma cliente, uma gerente e o cliente. Até então, um não sabe quem é o outro, tá? E o diálogo vai acontecendo. A partir do momento em que este cliente identifica-se dizendo o seu nome, não é? E em sequência diz também que trabalha naquele banco, há uma mudança, né? E aí a informalidade passa a existir. Então vamos analisar a questão. Na representação escrita da conversa telefônica entre a gerente do banco e o cliente, observa-se que a maneira de falar da gerente foi alterada de repente, devido. Então, aqui no enunciado, o que nós queremos saber é o que causou essa mudança. Por que houve essa mudança, tá certo? Então, vamos olhar, letra A. A adequação de sua fala à conversa com um amigo, caracterizada pela informalidade. A letra A está, né, e trazendo informações verdadeiras. Houve aí uma adequação à fala, já que nas primeiras conversas nós vimos que havia a formalidade, né? E no finalzinho já muda para informalidade quando ela percebe que era um amigo. Então a letra A aí traz informações verdadeiras. Na letra B, a iniciativa do cliente em se apresentar como funcionário do banco. Nós percebemos que esta alternativa ela não nos serve. Por quê? Não foi a partir do momento em que ele disse que era funcionário do banco que o diálogo mudou, mas a partir do momento em que ele disse o seu nome, o seu próprio nome. Aí houve uma mudança, tá? Então a letra B não serve. Letra C. Ao fato de ambos terem nascido em Uberlândia, Minas Gerais. A gente percebe também que este fato, em momento algum, interferiu na conversa. Letra D. A intimidade forçada pelo cliente ao fornecer seu nome completo. Então, nós percebemos que não há essa intimidade forçada, não é? Há uma intimidade, uma proximidade, sim, por se tratar de dois amigos, porém, não há, em momento algum, essa ideia de intimidade forçada. E na letra E, ao seu interesse profissional em financiar o veículo de Júlio. Então, por se tratar de um colega de trabalho, por se tratar de uma pessoa que trabalha no mesmo banco, a gerente aí não tem interesse ou não vê a necessidade de convencê-lo a fazer um financiamento, né? Então, a gente vê que a letra E também
não se adequa à situação ou não responde à questão. Portanto, a resposta certa é letra A, em que diz que a adequação de sua fala à conversa com o amigo caracterizada pela informalidade. Parabéns a quem acertou. Quem não acertou, reflete um pouquinho, observa aí por que a alternativa que você marcou não era a correta, ok? Vamos à segunda? Na segunda questão, nós temos aí uma tirinha humorística, né? Uma tira humorística. E aí vem aquela velha fala, quando muitos dizem assim, não estou vendo graça alguma, não achei nada engraçado, não é? Mas a situação, né, traz um certo tom de humor à conversa, à leitura. Observe. Um bilhete para a mamãe me acordar cedo. Quero ir bem no teste de redação. Mamãe, preciso porque tem os testes que eu acordo pro teste quanto antes mais legal. Benedito. Olha só, por isso sempre chamar a atenção de vocês. Ao analisar um texto como esse, eu não posso observar apenas a escrita, mas todas as imagens, as fisionomias, porque todo o contexto me ajudará a compreender e interpretar corretamente este texto. Então, veja bem, vamos observar que nos 2 primeiros quadrinhos há aí um ato de fala, tá? No ato de fala, nós vemos que as frases estão bem elaboradas, elas estão, as palavras estão em harmonia e constroem, não é, uma comunicação compreensível. Eu consigo entender o que ele fala nos 2 primeiros quadrinhos. Mas isso aconteceu no terceiro quadrinho, quando nós estamos analisando agora o ato de escrita. Agora nós estamos analisando a escrita desse filho. E olha a fisionomia da mãe. Será que a mãe entendeu alguma coisa? Né? Então, percebam que nos 2 primeiros quadrinhos há um ato de fala. Já no terceiro quadrinho, eu tenho aí um ato de escrita na questão do bilhete, e que nós vamos analisar a forma como ele escreveu. E pela fisionomia da mãe, a gente logo percebe que o ato comunicativo não chegou ao seu objetivo, né? Não houve comunicação aí. Então, vamos à questão. Comparando os 2 primeiros quadrinhos com o último, é possível concluir que, observe, vamos ver as informações. Letra A. Em português, tanto na modalidade falada da língua quanto na escrita, a liberdade para escolher os termos e condená-los é total, pois sempre o sentido será compreensível para o destino da mensagem. Isso aconteceu? Vocês acham que isso aconteceu? Ora, nós vimos que nos 2 primeiros quadrinhos, quando haviam ali frases construídas com palavras colocadas de forma correta, houve comunicação, nós compreendemos. Mas já no terceiro quadrinho, quando as palavras ficaram desordenadas, escritas aleatoriamente, né, sem essa concordância entre as palavras, não houve comunicação. Se para nós foi difícil, se para nós que estamos analisando foi difícil compreender, e aquela mãe, né? E para aquela mãe, a fisionomia dela já mostrou que ela não estava entendendo nada. Então, neste caso, a letra A não é verdadeira, não nos serve como resposta, porque ela diz que o sentido sempre será compreensível e nós vimos que isto não é verdade. Letra B. Benedito sabe que a língua portuguesa oferece um certo grau de liberdade quanto à ordenação dos termos, dos enunciados, e redigiu seu bilhete fazendo uso dessa liberdade. Ora, nós temos um certo grau de liberdade quanto à comunicação? Sim, sou eu quem escolho as palavras que eu quero usar, não é? Agora, a ordenação desses termos, a ordenação dessas palavras, seguem algumas regrinhas, não é isso? Por isso que nós estudamos intensamente. Por isso que nós estudamos intensamente as nossas regras dentro de língua portuguesa, para ordenar corretamente as palavras e até quando eu retirá-la de lugar, fazer isso de forma que o meu ouvinte compreenda o que eu queira falar. Então, a letra B também não nos serve. Letra C.
Benedito é um falante que tem competência linguística para se expressar com eficiência, tanto na modalidade falada quanto na escrita da língua. Nós vimos que no ato de fala, até no balãozinho de pensamento, ele se saiu muito bem, nós compreendemos. Mas no terceiro quadrinho, quando ele foi para o ato de escrita, né? Quanto à escrita, nós vimos que ele não escreveu tão bem assim e não foi possível ter uma compreensão do que ele escreveu. Então, a letra C também não é verdadeira, né? Não nos serve. Letra D, a expressão mais legal, no último quadrinho, por ser uma gíria, é inadequada nesse contexto, tendo em vista a relação social entre o emissor Benedito e o destinatário da mensagem, que no caso é sua mãe. Quando ele diz que o uso de mais legal naquele contexto ali é inadequado, é um erro. Por quê? É um momento de informalidade em que o ato comunicativo acontece de forma diferenciada de outras situações, não é? Então, naquele momento ali, não há inadequação, né? Não há erro de usar, em utilizar na conversa essa expressão. Agora, a escolha das palavras, como ele organizou ali, né? Na verdade, desorganizou, aí sim tornou tudo errado. Então, letra D também não serve. Letra E. É bem provável que Benedito não vá se sair bem na prova de redação. Esta alternativa aproxima-se mais com a realidade, não é? Ora, será que alguém que não consegue escrever um bilhetinho compreensível numa prova de redação também vai fazer um texto compreensível? Visto, gente, que todo ato de escrita ele é importante. Até um bilhetinho que você escreva para aquele paquera, para aquela paquera, viu? Até ele é importante. Ele tem que ser bem escrito. Você deve expressar bem os seus sentimentos ou o que você quer comunicar, tá? Não importa o tamanho do texto, mas sempre deve existir uma boa comunicação e quem vai ler vai ter também uma boa compreensão. Então, neste caso, a alternativa aí correta é a letra E. Parabéns a quem acertou e quem errou. Analisa aí o que foi que você errou, tá? Vamos à próxima questão. Agora falando sobre conotação e denotação. Se eu não lembro o que é conotação e o que é denotação, eu não vou conseguir analisar essa questão, tá? Então, eu tenho primeiramente lembrar o que são estas coisas. Quando eu falo em conotação, refiro-me ao ato de utilizar as palavras no seu sentido figurado. Mas quando eu falo em denotação, eu já falo, né, das palavras sendo usadas no seu sentido real, tá? Verdadeiro. Então, flor é flor, pedra é pedra, tá certo? Aí vamos observar aqui. Olha o que ele pede. Sobre a conotação e a denotação, podemos afirmar, exceto. O que é exceto? É aquilo que está fora, é aquilo que está errado, tá? Referente à conotação e denotação. Então, nós temos que encontrar a informação que não é verdadeira, a informação que não está correta. Veja, a conotação é utilizada principalmente na linguagem poética e na literatura, mas pode ser encontrada em gêneros textuais do cotidiano, como letras de músicas, anúncios publicitários, entre outros. Muito bem, corretíssimo, né? A conotação, que é a linguagem no sentido figurado, ela sim é utilizada em anúncios, em letras de canções, de músicas, né? Na linguagem poética, então corretíssima a letra A. Letra B. Uma palavra ou expressão é usada no sentido denotativo para expressar diferentes significados, dependendo do contexto da enunciação. Será? Já que o sentido denotativo trata da linguagem real, do sentido real das palavras. Então, pedra é pedra, flor é flor, coração é coração. Então, eu vou dizer que ele vai ter diferentes significados no sentido denotativo? Pense bem. Letra C. Os textos não literários devem preferir a denotação, pois essa tem a finalidade de informar o receptor da mensagem de maneira clara e objetiva, livre de ambiguidades e metáforas. Ok, corretíssimo. O texto não literário, ele tem na grande maioria,
o objetivo de trazer uma informação. Então, ele é conciso, ele é direto. Ele vai utilizar a linguagem denotativa e não a conotativa. Muito bem. A conotação e a denotação são as variações de significado que ocorrem no signo linguístico, que por sua vez é composto de um significante, letras e sons, e um significado, conceito e ideia. Corretíssimo. Conotação e denotação são as variações mesmo de significados da palavra, né? Então, o que a gente observa é o seguinte, que na conotação eu tenho uma palavra sendo utilizada ganhando novos sentidos de acordo com a frase, contexto onde o contexto onde ele é utilizado. A denotação não, é o sentido real, né? Ele vai ter o seu sentido real preservado em qualquer frase onde ele esteja sendo utilizado no sentido denotativo. Então, correto também a letra D. Bom, observando as 4 alternativas aí, nós percebemos que aquela que não trouxe uma informação verdadeira foi a letra B, não é? A letra B aí, quando ele falou do sentido denotativo, ganhando aí diferentes sentidos. Então, veja como foi simples, mas tivemos que analisar cada situação, né? Cada enunciado aí, cada alternativa aí. No número 4, eu já apresento a vocês um texto diferente, porque eu trago agora um texto em prosa. Traz uma informação, mas veja que linguagem diferente ele utilizou. Donos do mundo. Vamos à leitura? Você é um sundae polvilhado com ovo maltine, pelo menos do ponto de vista dos micróbios. Existem mais bactérias pastando pela sua pele do que gente vivendo no planeta. Para elas, seu corpo é um paraíso, um lugar cheio de oásis de água e comida, jorram o tempo todo. Na forma de água, sais minerais e gorduras e proteínas. Cada um dos seus poros é como um restaurante onde tudo isso sai de graça. Em troca, eles deixam seu corpo fedendo. As axilas são mais problemáticas, porque são as praças de alimentação mais concorridas, com glândulas que produzem mais óleos e proteínas do que elas gostam. E isso porque a pele nem tem tantas bactérias assim, comparado com a parte de dentro. A realidade assusta. Nosso corpo é feito de 10 trilhões de células e abriga 100 trilhões de bactérias. Da próxima vez que se olhar no espelho, lembre-se, 90% do que está ali não é você, mas uma mega civilização de micro-organismos. Alexandre. Aí você diz assim, professora, muito texto para ler, mas é essencial que você leia. Você deve conhecer, sim, o seu material de análise, que é o texto, seja ele grande, seja ele pequeno. Por isso que nós partimos sempre da leitura dos textos, ok? Aí o questionamento. Os autores utilizam várias metáforas como recurso expressivo para descrever de forma inusitada, surpreendente e incomum a presença das bactérias em nosso corpo. Aponte a única alternativa em que eles não fazem uso dessa figura de linguagem, né, que é a metáfora. Lembrando que metáfora, ela difere um pouquinho da comparação, tá? Então, muito cuidado com isso. As axilas são mais problemáticas porque são as praças de alimentação mais concorridas. Veja que ele diz que as axilas são praças de alimentação. Olha a linguagem aí figurada, não é? Dizer que a axila é uma praça de alimentação, estou usando aí o sentido figurado mesmo. Letra B. Para elas, seu corpo é um paraíso. Olha a palavra paraíso aí sendo utilizada para referir-se ao seu corpo. Letra C. Existem mais bactérias pastando pela sua pele do que gente vivendo no planeta. Olha a linguagem figurada aí, né? Bactéria pastando. Tenta imaginar a bactéria pastando. Então, o uso dessa palavra mostra uma linguagem figurada. Então, letra C também não nos serve. Letra D. Um lugar cheio de oásis, onde água e comida jorram o tempo todo. Ó, um lugar cheio de oásis. Dizer que corpo é um oásis? Linguagem figurada, mais uma vez. Veja que a letra D também não nos serve. Letra E. E isso porque a pele nem tem tantas bactérias assim.
comparado com a parte de dentro. Veja que na letra E, a linguagem é concisa. Eu não tenho aí palavras sendo usadas no sentido figurado. É direto, né? Os sentidos, os significados aí são diretos, sem rodeios e traz a informação, tá? Então, neste caso, foi bem fácil aí analisar cada uma das questões, observando a linguagem, as palavras utilizadas no sentido figurado. E logo nós percebemos que a resposta certa é a letra E, porque não há palavras aí sendo utilizadas no sentido figurado, ok? Então, vamos à próxima questão. Na número 5, eu trouxe um poeminha pequeno, olha aí. Lembrando que cada linha do poema eu chamo de verso. E a união desses versos formam uma estrofe. Cidade, de Carlos Drummond. Que beleza, Montes Claros! Como cresceu Montes Claros! Quanta indústria em Montes Claros! Montes Claros cresceu tanto, ficou Uber tão notória. Prima rica do Rio de Janeiro, que já tem 5 favelas, por enquanto, e mais promete. Olha, nesses poucos versos aí, nós percebemos uma figura sendo utilizada aí de forma brilhante, porque ele começa elogiando, né, mostrando admiração por aquele lugar, mas ele cita outro, e sobre esse outro ele traz uma informação que já não denota tanta admiração, mas vamos dizer assim, um elogio velado. Vamos observar. Entre os recursos expressivos empregados no texto, destaca-se a. Observem que nós vamos analisar aí cada figura presente. Metalinguagem, que consiste em fazer a linguagem referir-se à própria linguagem. Na metalinguagem, gente, eu tenho assim, para entender bem, é a palavra falando da própria palavra, tá? Pegando um outro exemplo real, vamos dizer assim, é como se a TV fizesse um documentário sobre a própria TV, tá? Então, é a palavra falando dela mesma, ok? Na intertextualidade, na qual o texto retoma e reelabora outros textos. Eu sempre digo que a intertextualidade é um diálogo entre textos, né? Quando você lê um texto, você percebe ali marcas de outro que você já leu e te remete imediatamente àquele outro texto que você já leu. Ah, olha aqui, isso aqui eu já li em outro texto ali, às vezes até em outra disciplina, tá? Ironia, que consiste em dizer o contrário do que se pensa, com a intenção crítica. Lembra que eu disse que o texto, o autor vai elogiando, mas há um certo ponto em que ele fala algo que a gente percebe que não é exatamente um elogio, não é? Letra D, denotação, caracterizada pelo uso das palavras em seu sentido próprio e objetivo. Então, lá tem a denotação, caracterizando assim o uso das palavras no seu sentido próprio. Sabemos que sim, que o uso da palavra na denotação, né, é o sentido real da palavra, mas lá, naquele textinho, as palavras foram utilizadas no seu sentido próprio. E por último, letra E, prosopopeia, consiste em personificar coisas inanimadas, atribuindo-lhes vida, ou seja, eu posso dizer assim, a lua entristeceu-se, a lua chorou horrores. Ou seja, eu dei características e ações a um ser que não é humano, mas eu dei características e ações que são humanas a um ser que não é humano, repito. Então, quando eu digo também assim, o mar ficou triste com a sua partida. Olha aí a palavra triste, né? Ou seja, uma característica humana sendo atribuída. E várias canções, né? Que a gente costuma cantar no dia a dia aí. E traz também a prosopopeia, né? Esse ato de personificar as coisas inanimadas. Então, dentre todas essas alternativas aí, nós percebemos que
A letra C é aquela que traz a informação verdadeira em relação ao uso das palavras no texto. Aí a ironia, assim, principalmente quando ele cita, né? Rio de Janeiro, que já tem 5 favelas. Então, ele vinha elogiando Montes Claros, mas quando ele cita o Rio de Janeiro, ele já fala de uma forma irônica, né? Visto que Rio de Janeiro é uma cidade belíssima, que todos, quando falam dela, falam de forma enaltecendo as suas belezas. Bom, houveram outras questões também que nós trabalhamos e que como a quantidade de erros foram menores, eu não coloquei aqui, mas estou à disposição de vocês para qualquer outro diálogo sobre elas, tá certo? Já parabenizo as turmas, né, os alunos que fizeram este quiz, porque a 10ª questão que tratava justamente sobre a nossa aula, sobre advérbios, foram uma das questões mais realizadas de forma correta. Isso me deixou muito feliz, viu? Então vamos assistir ainda mais às aulas, participar muito mais. Até porque está chegando aí, né? Preparem-se, providenciem seus documentos, logo, logo começam as inscrições do SSA. Nós não temos ainda uma data definida, mas assim que tivermos, vamos entrar em contato com vocês, vamos estar comunicando a todos, tá bom? No mais, bom estudo a todos e estou à disposição de vocês para qualquer esclarecimento, tá?